Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã e fazia muito tempo também que eu não vinha aqui em Mount Vernon, mas desde que eu comecei a voltar e vir, eu tenho visto como que Deus tem acrescentado pessoas aqui nessa congregação e as maravilhas que Deus tem feito aqui. E a palavra que tem sido ministrada, os louvores que têm sido entoado. E já nessa questão, eu sei que o grupo de louvor já sentou e se acomodou, mas eu queria aqui convidar vocês a virem tocar aquela The Blood Song. Yeah, thank you. Mas eu falo para os irmãos assim que não tem nada melhor do que a gente adorar a Deus. Não tem nada melhor do que a gente louvar a Deus e entoar a Deus os nossos louvores, as nossas adorações. E enquanto o grupo de louvor está vindo aqui, não vai ser nada demorado assim, but just the blood, just the chorus, a few verses. Eu queria que os irmãos abrissem em Lucas capítulo 10, versículo 38. E para aqueles que não me conhecem, meu nome é Andrew. Obrigado. E eu venho também da congregação de Port Chester, mas desde sempre estou aqui também, então tem uma mistura, então estamos entre família. Amém? Amém. Lucas capítulo 10, versículo 38. Deixa aí aberto. E sinta vontade, se você quiser levantar enquanto eles estão louvando. Se quiser ficar sentado, pode ficar sentado. Aqui é a casa do Pai. Amém? Was a wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. And sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. And so you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I hold. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life and brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Eu sei que não é Santa Ceia, mas por que não lembramos do sangue de Jesus essa manhã? Por que não lembramos do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário para nossas vidas? Porque não lembramos do sacrifício que Ele fez. Porque se não fosse o sacrifício, se não fosse Ele ter derramado seu sangue naquela cruz, nós não estaríamos aqui esta manhã. Thank you, Jesus, once again. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Diga a Ele. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life.
and brought me from the darkness into glorious light. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your blood. Teu sangue que foi vertido lá na cruz, Senhor. Muito obrigado, Pai. Lucas capítulo 10, versículo 38. Vocês estão aí? Amém? Amém. Versículo 38 diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria e sua irmã ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, contudo apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Podemos assentar? Meus irmãos, eu sei que esse versículo é muito reconhecido, muitos de vocês conhecem, e até entre a igreja ele se torna meio uma piadinha também. Ah, Marta, Marta, você está trabalhando muito. Quando você vê alguém na igreja fazendo muito trabalho, muito serviço. Mas hoje, nessa manhã, não é isso que eu estou falando. Apontando para aquela pessoa que está trabalhando muito na igreja, ou fora da igreja, onde quer que seja. Mas eu quero falar uma coisa que foi ressaltada no meu coração, que eu creio que nesse breve momento aqui vai tocar as nossas vidas. Eu quero falar para os irmãos, mesmo que você conheça esse versículo, abra o coração, abra sua mente, não deixe as distrações desse dia, dessa manhã, talvez o que aconteceu, vindo até o culto, que distrai de você ouvir a palavra de Deus. Porque quando ouvimos a palavra de Deus, Ele tem o poder de transformar as nossas vidas. A palavra de Deus diz assim que ela discerne entre, tipo assim, a divisão entre a alma do espírito. Ela consegue discernir os nossos pensamentos e dividir o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é nossos pensamentos e o que são os pensamentos de Deus. Porque a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. E hoje, se você escutar a palavra de Deus, eu te prometo que ela vai te mudar. Não é porque eu estou pregando, mas é porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela vai e ela faz o que ela foi designada a fazer. Amém? E eu creio que no final deste culto, nós vamos ter a oportunidade de corresponder a esta mensagem. Nós vamos ter a oportunidade de tomar uma decisão. Não importa quantos anos você tem aqui nessa igreja, não importa quanto tempo você tem lido a palavra de Deus, mas hoje você vai ter a oportunidade de tomar uma decisão na sua vida, que vai direcionar e guiar o rumo da sua vida no decorrer dos anos. E ela vai causar um impacto nas nossas vidas. Amém? E aqui veio uma pergunta, meio que veio um tema para mim nesta manhã, que foi o seguinte: qual é a voz de quem você está seguindo? E qual é a voz que está te guiando? Você talvez está perguntando, ok, o que isso daí tem a ver com o versículo que você acabou de ler? Porque aqui eu venho notando que aqui você está falando sobre Marta, Maria ficando aos pés de Jesus, Marta trabalhando demais. Mas eu quero dizer que tem tudo a ver. Porque a voz que está falando nas nossas vidas é a voz que nos guia. A voz que está falando nos nossos ouvidos, que nós deixamos e damos tempo para ouvir, é o que rege as nossas vidas, é o que rege a nossa alma. Você já percebeu que quando talvez alguém, um amigo seu, um cônjuge, o marido ou a mulher, fala alguma coisa com você, e talvez isso daí
rege ou talvez muda o resto do seu dia, ou bom ou para ruim. Tanto é a voz de Deus para nossas vidas, tanto é outras vozes para nossas vidas. Qual é a voz que você tem ouvido? Qual é a voz que você tem deixado determinar o rumo e o destino da tua vida? Aqui a gente vê uma história bem comum aqui de Marta e Maria. E aí eu sigo fazendo uma outra pergunta para os irmãos. Você entende o acesso que você tem a Jesus? Você entende o acesso que você tem a chegar até Jesus? João, ele entendia. E os discípulos entendiam o acesso que João tinha a Jesus. Não é? Vocês lembram aquela passagem, assim, quando eles todos estavam sentados lá no Last Supper, na ceia, obrigado, Rodrigo, na ceia, e aí os discípulos, Jesus falou assim, um de vocês vai nos trair, tal. Aí de repente os discípulos falam assim, João, já que você está reclinado aí, pergunta para ele quem que é. Os discípulos entendiam o acesso que João tinha a Jesus. Você entende o acesso que você tem? Antes disso, eu pedi para eles virem tocar esse hino sobre the blood. Meus irmãos, todos vocês sabem aquele versículo que fala assim, pelo sangue de Jesus, nós temos acesso. Hoje nós temos acesso ao trono de Deus, nós temos acesso à presença de Deus, nós não precisamos mais ir através de um sacerdote, de um pastor, de um padre, nós podemos ter acesso direto ao trono dos céus. Nós podemos ter acesso direto à voz de Deus. Mas será que nós reconhecemos? Será que nós entendemos o acesso? Você talvez está sentado aí falando assim, não, Andrew, eu entendo o acesso que eu tenho a Jesus, eu falo com Ele todos os dias, eu entendo o acesso, eu sei que o sangue foi vertido na cruz e pagou para eu poder falar com Ele, de manhã quando eu acordo, eu coloco um louvorzinho no meu carro, eu coloco um louvor quando eu estou indo para o trabalho, no meu trabalho. Mas aqui no versículo eu quero te dizer e quero distinguir entre os dois e falando assim, Marta e Maria, eles entendiam o acesso que eles tinham a Jesus. Ambas entendiam o acesso que elas tinham a Jesus. Não era porque Marta estava trabalhando muito que ela não entendia o acesso. Vocês concordam comigo nesse versículo? Está pleno, está escrito. Porque Marta saiu do serviço e ela foi e não falou assim, oh, mestre, Senhor, será que eu posso ter um momentinho? Não, ela não falou isso. Está escrito aqui que ela falou assim, mestre, você não importa? Já foi queixando Jesus. Falou, mestre, você não importa que eu estou aqui trabalhando, fazendo tantas coisas para você, na minha casa? Marta entendia o acesso que ela tinha a Jesus. Marta entendia que ela podia ir e falar com Jesus. Mas Maria também entendia o acesso que ela tinha com Jesus. Maria entendia que ela podia ficar com Jesus sempre. Mas aí o que Jesus vai e ele fala assim, Marta, não se preocupa, Maria escolheu a melhor parte. E que parte que é essa? É que Maria estava atento à voz. Marta estava preocupada com aquela voz que estava falando assim, trabalha, faz alguma coisa. Aquela voz que estava fazendo ela ficar inquieta em sua alma. Aquela voz que estava fazendo ela ficar perturbada dentro de si mesmo. Falando assim, não vai ter comida. A comida não vai estar pronta. Fazendo ela ficar inquieta em tal ponto que ela veio queixar com Jesus. Ela entendia o acesso, mas ela não entendia a boa parte. Que é a voz de Jesus, que é a voz do nosso mestre. Você entende a melhor parte? Porque será que você está igual Marta, que você está deixando a voz das preocupações das nossas vidas guiar a tua vida? Ou você está quieto e calmo, aos pés de Jesus, ouvindo a sua voz?
para que a sua voz guia e determina a tua vida. Amém? Os irmãos estão comigo? Está fazendo sentido? Eu creio que essa palavra, se a gente prestar atenção, ela vai mudar as nossas vidas. Ela vai causar um impacto nas nossas vidas que vai nos mudar para sempre. Aqui vemos uma diferença muito grande. Maria decidiu permanecer. Você decide esta manhã permanecer? Permanecer para ouvir a voz do Mestre? Se sacrificarmos permanecer enquanto Ele fala, nós sacrificamos nossa caminhada. Se você está escrevendo, se você é de pessoa de escrever, eu vou repetir. Se nós sacrificarmos permanecer enquanto Ele fala, nós sacrificamos nossa caminhada. Para que possamos seguir sua voz, é necessário que permanecemos. Não sacrifica a sua caminhada, porque você não permanece para ouvir a sua voz. Eu creio que decorrer de vários pregadores e pastores virem aqui pregar, tem aquela frase comum que você chega assim, você vai no banco, você começa a orar, Deus perdoa, Deus ajuda, Deus faz aquilo, e você vai para a sua listinha de oração, pum, terminei, bom, saí, levantei e saí. Aí você não deixou aquele tempo para o Espírito Santo ministrar no teu coração, você não deixou tempo para Ele falar com você. Porque sua alma estava inquieta. Eu não sei como que você entrou aqui esta manhã. Eu não sei se você entrou aqui com a sua alma inquieta, preocupado talvez com um familiar que está doente, ou você mesmo está doente, ou talvez problemas que estão acontecendo na tua casa. Talvez você chegou aqui inquieto, mas eu quero te dizer, aquietai-vos. Aquietai-vos. Aquieta a sua alma. Porque a razão que você veio aqui esta manhã não foi para ouvir um jovem, não foi para você ouvir um louvor, foi para você ouvir a voz. Para você vir e ouvir a voz de Deus, que rege a tua vida, que rege a tua família. Esta manhã eu quero falar que tem solução para a tua vida, que tem a solução do teu milagre. Basta você ouvir a sua voz. Jesus nunca para de falar, o Espírito Santo nunca cessa de falar, Ele nunca parou de falar. Desde a fundação do mundo. Vamos de volta para a criação, isso daqui não está aqui, mas quando Jesus, o Espírito Santo, quando eles criaram o mundo nunca parou de se evoluir, e Ele criou com a sua palavra. Então, o que significa que Deus nunca parou de falar. Ele nunca cessou de falar. Talvez você veio aqui e você fala assim, não, eu estou num momento de sequidão, eu estou num momento onde tudo está quieto, eu não consigo ouvir a Deus, eu não consigo ouvir Ele falar. E eu quero te dizer esta manhã que Ele nunca parou de falar. Talvez você está igual Marta, na cozinha, inquieta, e não lá, aos pés de Jesus, ouvindo a sua voz. Não sacrifica a voz. Como que eu escrevi aqui? Não sacrifica permanecer enquanto Ele fala. Não sacrifica, meus irmãos. Eu prometo que eu não vou mandar você olhar para o irmão da esquerda e falar assim, olhe para o seu irmão e diga, eu não sou esse tipo de pessoa. Você percebeu, né, que estava meio levando isso daí, né? Só para descontrair, só para a gente dar uma risada aqui. Mas o que atrapalha a gente de ouvir a voz de Deus? Andrew, o que nos atrapalha? Aqui há os problemas e eu vou ressaltar aqui alguns problemas. O pecado.
Vocês já sabem que a Bíblia diz assim, o pecado nos separa de Deus. Ele cria como um abismo entre nós e Deus. Vamos lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram. A Bíblia diz assim, eu fui ler de novo assim para ver o que falava mesmo, e falava assim, eles ouviram o som quando Deus estava caminhando, e eles esconderam. O que significa isso? Que eles já reconheciam o som, o barulho, já reconhecia, os ouvidos deles já estavam como assim, apercebido de como que Jesus sounded like, né? Como que Jesus era, ou Deus era. E eles foram e esconderam. Por causa do quê? Do pecado. Aí Deus teve que falar, e ele falou assim, Adão, aonde você está? Antes, talvez, Adão ia e corria até Jesus, mas esta vez, ele correu do lado oposto. Quando você ouve a voz de Deus, o que acontece dentro de você? Você se corre e aproxima até Deus? Ou você corre longe de Deus porque você sabe dos seus pecados? Eu quero te dizer, como a gente cantou antes, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Amém? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos lava e nos dá acesso de novo. Nos dá a ousadia de entrar no Santo dos Santos e falar com o Mestre. Não precisamos ter mais medo, não precisamos correr da presença de Deus, precisamos somente ter fé no sangue vertido na cruz. O outro problema que nos atrapalha de ouvir a voz de Deus é a desobediência. Depois eu vou falar sobre o povo de Israel em Egito, mas a desobediência é uma grande parte que nos atrapalha de claramente ouvir a voz de Deus. O outro ponto aqui é a justiça própria, self-righteousness. Como Nicodemos lá, o mestre da lei, achava que ele era o conhecido, a sua justiça própria, ele seguia toda a lei, ele cumpria tudo. A nossa justiça própria, nossos fazeres, achando que nós somos bons o suficiente para ouvir a voz de Deus, nos atrapalha de ouvir a voz de Deus. Porque chegamos igual os fariseus e os saduceus, falando assim, eu não fiz nada errado. Eu posso entrar? Não, irmãos, não. Não é por nossa justiça própria que entramos no Santo dos Santos. Não é por nossa justiça própria que ouvimos a voz de Deus. É porque Ele pagou o preço. Você está olhando no lugar errado, meus irmãos. Eu estava olhando no lugar errado. Eu estava olhando nos meus próprios méritos, no que eu podia fazer, no quanto que eu fazia, orava, jejuava, mas não, é o sangue de Jesus. Você vê a vida cristã, quando ela não é centralizada em Cristo, ela se torna centralizada em nós mesmos. No que fazemos, no que projetamos, no que pensamos. E aí achamos que estamos ouvindo a voz de Deus, mas na verdade estamos ouvindo a nossa própria voz. Estamos ouvindo o eu. Eu fiz, eu faço, eu sou bom o suficiente. Mas não é. Ele é bom, Ele fez, Ele pagou, Ele entrou no Santo dos Santos para eu poder entrar, Ele está exaltado, Ele está à direita do Pai. E o outro problema é ouvindo outras vozes, a nossa própria voz e a voz do inimigo das nossas almas. Vamos lá, eu falei que eu ia ir para o povo de Israel, na época que ele estava lá no Egito. Aqui eu acho interessante aqui que primeiramente ele estava numa época, num tempo de escravidão. Mas o que eles fizeram? E o que nós vamos fazer esta manhã depois? Eles clamaram a Deus
E esta manhã você vai clamar a Deus. Se você está nesse momento que faz tempo que você não ouve a doce presença ou a voz do Espírito Santo, talvez você tenha deixado outras coisas dirigir a tua vida. Hoje nós vamos clamar a Deus, nós vamos clamar e pedir a misericórdia de Deus. O povo de Israel, eles clamaram a Deus, e aqui em Êxodo 6:5, fala assim: ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança, porque disse aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braços estendidos e com grande manifestação de julgamento. Aqui, primeiramente, eles clamaram a Deus. Meus irmãos, nesta manhã, se você clamar a Deus, você vai ouvir a voz dele. Falar assim: meu filho, eu ouvi o seu clamor, eu vi o seu gemido, eu vi como que você tem sido oprimido. Eu tenho visto o sofrimento, as coisas que têm acontecido na sua vida, mas meu filho, minha filha, eu vou te livrar com um braço forte. Eu vou te trazer salvação para a tua casa, eu vou trazer cura para a tua família, para a tua casa. A Bíblia diz assim: clama a mim e não vou te responder. A Bíblia diz assim: não, clama a mim e responder-te-ei. Meus irmãos, depois que eles clamaram, Deus enviou alguém que ia libertar ele, Moisés. Mas qual que foi uma das instruções que Deus deu a Moisés? Foi para que eles colocassem sangue nas portas. Meus irmãos, o sangue de Jesus tem que ser aplicado nas nossas vidas todo dia. Quando apartamos da cobertura do sangue de Jesus, não ouvimos mais a sua voz. É pelo sangue que nós temos acesso. Aí a gente vê no andamento aqui que Deus foi e tirou eles do Egito. E eles começaram a ver, além de lá no Egito, começaram a ver sinais, maravilhas, prodígios. Mas mesmo assim, eles não decidiram a permanecer na presença de Deus. Veja, Deus convidava eles, falava assim: Moisés, prepara o povo. Prepara o povo que eu vou descer e eu vou convidar a minha presença para habitar entre eles. E o povo, quando eles ouviram o trovão, tudo, a fumaça que tinha descido, eles falaram: não, Moisés, não, você fala com Deus. Quantas vezes nós temos terceirizado o nosso relacionamento com Deus, com pastores, pessoas, sendo que Deus quer ter acesso direto conosco. Ele quer falar conosco diretamente. Amém? Amém? Vocês estão comigo, irmãos? Mas o povo rejeitava e não queria permanecer. Aí Deus foi, trouxe maná, eles continuaram vendo sinais, maravilhas e prodígios, mas o que aconteceu? Eles morreram no deserto. Vendo tantos sinais, tantas maravilhas, tantos milagres, mas porque eles não decidiram ouvir a voz de Deus, eles morreram no deserto. Mas o que Jesus disse depois, lá em Mateus? Ele diz assim, para o diabo, quando o diabo veio tentar Jesus, no deserto também, ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meus irmãos, o que tem sustentado a sua alma? O que tem sustentado o teu coração? Tem sido o maná do céu? Ou tem sido a voz de Deus? Eu não estou descartando o maná, as maravilhas, as providências que Deus faz nas nossas vidas, mas isso daí não deve reger as nossas vidas. É a voz de Deus que deve reger a minha e a sua vida.
Porque senão, como povo de Israel, nós vamos morrer no deserto. Porque não é o maná, não é a coluna de fogo, não é passar pelo Mar Vermelho que vai nos tirar do deserto, nos tirar de uma vida de desobediência. Não, é a gente ouvir a voz de Deus e correspondermos à sua voz. É a gente não sacrificar e falar para um pastor, falar para o seu vizinho, falar assim, não, converse com Deus para mim, que aí eu ouço ele falar atrás de você. É a gente não sacrificar, ouvir a voz de Deus, por causa do nosso medo de querer give things up, ou renunciar a certas coisas. Veja, João Batista também teve uma experiência com a voz de Deus. João Batista, aqui em João 1:33, fala assim, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse o batizará com o Espírito Santo. Veja, João Batista carregava isso daí com ele. Ele foi para o deserto. As pessoas vinham ouvir a sua mensagem, que era uma mensagem de arrependimento, mas porque ele carregava consigo mesmo, vai vir um. A voz me falou que vai vir um. A voz me falou que vai vir um. E ele carregava aquilo lá, dia após dia, em momentos difíceis, em momentos que talvez os fariseus e saduceus iam lá, e talvez, a história não diz, mas tentava talvez perseguir ele, fazer certas coisas contra ele. Por que você acha que o ministério dele é no deserto? Mas ele tinha dentro de si, falando assim, não, a voz me falou que virá um. E meus irmãos, aquela voz, ele retendo, ele meditando, ele permanecendo na presença, permanecendo na voz de Deus, aquela voz o trouxe uma revelação diferente. E qual que foi aquela revelação? De repente, tinha uma multidão, ele batizando as pessoas, batizando. De repente, vem um. E a voz que estava dentro dele, falando dentro dele, falou de novo. E falou assim, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro. Meus irmãos, se nós não estamos permanecendo na palavra, nós não vamos ter a experiência que João Batista teve de falar assim, eis aí o Cordeiro de Deus. Porque nós não temos ousadia para falar assim, friends, amigos, eis aí o Cordeiro de Deus, arrependa-te. Porque nós não estamos deixando a voz permanecer nas nossas vidas, nos nossos corações. Amém? Faz sentido? Que para mim, demorou a fazer sentido para mim, mas Deus começou a ministrar no meu coração. Aí, João Batista teve um momento de dúvida, não é? Estava lá na prisão, estava lá num momento difícil de novo na vida dele, como muitos de nós. Aí ele manda os discípulos, vai lá e pergunta para ele é quem que ele diz que ele é? Talvez lá naquele momento, João Batista, por estar num momento difícil, ele deixou a voz de continuar ecoando no seu coração. Meus irmãos, essa manhã não deixa que a voz deixe de ecoar no teu coração. E essa manhã ele vai reavivar. Ele vai incender essa chama de novo no teu coração. Aí João Batista falou, os discípulos chegaram até Jesus, e o que Jesus disse? João, falou assim, discípulos, olha aqui, volta lá e fala para João, os cegos não vê? Os surdos não ouvem? Os cativos não são libertos? Meus irmãos, aqui eu pensei, talvez Jesus estava apontando milagres. Não. Jesus estava apontando para a promessa, para a palavra,
Porque o que era a promessa dita sobre Jesus? Que ele viria libertando os cativos, curando os enfermos. E aí a história não relata, mas talvez veio um ânimo sobre João Batista. O que eu quero dizer para os irmãos aqui é para trazer um ânimo, para trazer força, vigor novamente, dizendo para vocês, as promessas de Deus ainda estão de pé. Mas meus irmãos, não permaneça nas promessas, não permaneça nos milagres, não permaneça nas bênçãos, mas permaneça na voz. Na voz que diz, eu sou o Deus que te cura, eu sou o Deus que liberta, eu sou o Deus que transforma. Eu estou chegando perto para terminar. Aí eu estava meditando aqui e veio um versículo aqui, uma história, na verdade, que eu vejo que é muito paralelo à história de Marta e Maria. A história de Samuel e Eli. Imagina, meus irmãos, havia um tempo, aqui a Bíblia relata aqui, eu creio que é 1 Samuel, 3, que diz assim que fazia tempo que o povo não ouvia a voz de Deus. Diz assim a Bíblia que a voz de Deus era rara naquele tempo. Meus irmãos, mesmo que a voz de Deus esteja rara para esse mundo, Deus ainda quer falar com pessoas. Deus ainda está buscando pessoas que querem ouvir a sua voz. Vê como Marta e Maria, tinha uma que estava preocupada com os fazeres, ou inquieta na sua alma, mas tinha uma que estava sentada nos pés de Jesus, permanecendo e ouvindo a sua voz. Aqui Elias sabia como entrar na presença de Deus. Estou errado? Eli sabia como entrar na presença. Ele era o sacerdote naquela época. Ele sabia como entrar no Santo dos Santos. Mas ele não permanecia para ouvir a voz de Deus. Quantas vezes a gente entra na presença de Deus apurados? Isso é espanhol? É tipo assim, in a rush. Tipo assim, ajuda aí. Apressados aí. A gente entra na presença de Deus apressados, in a rush, on the go, go, go. E não decidimos permanecer. Mas Deus estava procurando um que queria permanecer. Um que queria ouvir e permanecer. Quantos aqui querem ouvir e permanecer? Eli e Samuel tinham acesso a Deus. E Eli conhecia o caminho, mas Samuel escolheu permanecer. Ele escolheu aceitar, se aquietar para ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus diz em Salmos assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu não sei como você entrou aqui essa manhã, não sei as preocupações, mas eu sei e creio num Deus que fala. Eu creio num Deus que é vivo. Só mais uma coisa aqui, essa outra semana tem sempre vindo os versículos e tudo pontando para Jesus, tudo pontando para Jesus. Lembra quando Maria estava lá, mas as outras mulheres foram até o túmulo vazio? Aí chegou um anjo e falou assim: por que você procura para os vivos dentre os mortos? A alma delas estavam quietas, falando assim: meu mestre, aonde que ele está? Que eles foram e procuraram no lugar errado. Esqueceram da voz que dizia a eles que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Que promessas que Deus tem feito para a sua vida que você tem esquecido? Que palavras, palavra revelada de Deus que você tem deixado dwindle, ou você tem deixado apagar na tua vida.
Eu vim aqui esta manhã para trazer à superfície novamente e te lembrar, que você lembre das promessas que Deus tem feito na sua vida. Que você, quando o Espírito Santo falar para você, que você não continua com o seu dia a dia e esqueça da voz, mas que a voz venha ser o centro que causa você a virar a sua cabeça e colocar o centro da atenção na voz de Deus. Quero convidar os irmãos a levantar. Quantos de vocês já receberam promessas de Deus e ouviram a voz de Deus a seu respeito? Levanta sua mão. Será que no decorrer da vida, nas dificuldades, você tem esquecido as promessas da voz? Ou talvez você nunca escutou a voz de Deus. Quero te dizer que esta manhã é sua oportunidade. Não importa se você tem 30 anos, 40 anos, 20, 10, 5 minutos na presença de Deus. Mas sempre devemos colocar atenção na voz de Deus. Não devemos deixar que a voz de Deus seja de segundo plano. Eu falei para vocês sobre os problemas que nos atrapalham a ouvir a voz de Deus, e agora eu vou falar a solução. E eu convido o worship team para vir. A solução é muito simples, meus irmãos, porque o Evangelho de Deus é simples. A solução é o sangue de Jesus e é o Espírito Santo. O sangue de Jesus nos dá acesso e o Espírito Santo está conosco, falando conosco todos os dias. Não é complicado, não existe uma chave mágica. É simples. É o sangue e é o Espírito. O Espírito intercede por nós, meus irmãos. O Espírito ajuda a gente a entender e discernir a voz de Deus. Vou pedir para o grupo de louvor cantar um hino e eu quero que todos fechem seus olhos. A gente não precisa do louvor, mas o louvor ajuda a gente a entrar. E eu quero que você pense Deus, nas promessas de Deus para a sua vida. Leva-me além. E se você precisa desse toque, você precisa falar assim, Andrew, assim, eu acho que a voz tem sido para segundo plano na minha vida. Eu tenho esquecido das promessas de Deus. Eu quero convidar, você vem aqui espontaneamente, vem aqui para frente, que nós vamos orar por você. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Quantos de vocês precisa de um toque de Deus? Será que essa manhã, essa palavra ministrou o teu coração falando assim,
Eu não vou negligenciar a voz de Deus mais. Eu convido você a vir aqui na frente. Será que você tem reconhecido assim que talvez você não crê mais na cura, no milagre da sua família, na sua própria vida? Convido você a vir aqui na frente. Que Deus vai tocar a tua vida. Ele vai dizer assim para você, ó, você vai ouvir a voz dele dizendo assim, ó, eu sou Deus que te cura. Eu sou o Deus de milagres. Eu sou o Deus que liberta. Eu sou o Deus da salvação. Eu sou o Deus que perdoa todos os pecados. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada Mais uma vez, nada além de Jesus. Nada além do sangue. Eu sou livre. Diga a Ele. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu convido a todo mundo a levantar as suas mãos. E coloca teu foco em Jesus agora, esta manhã. Começa a adorar Ele com as suas próprias palavras, dizendo: Pai, Tu és tudo que eu preciso. Pai, me perdoa, Senhor, se eu tenho negligenciado o tempo com Você. Me perdoa se eu tenho ignorado a Tua voz na minha vida, me direcionando, mas Pai, esta manhã eu decido a tomar outro rumo. Esta manhã eu decido a tomar outro rumo. E quando o Senhor falar, eu vou ouvir. Quando o Senhor falar, eu vou responder. Eu não vou tardar. Começa a falar com Ele, meus irmãos. Diga com alta voz: Pai, eu preciso de Ti. Pai, me perdoa, Senhor, me lava com Teu sangue. E fala comigo novamente. Esta manhã, Deus quebra o silêncio nas nossas vidas. Essa manhã, Deus quebra todo o silêncio nas nossas vidas. Esta manhã, Ele quebra todo o jugo nas nossas vidas. Esta manhã, Ele traz libertação para nossas almas. Você que anda com o coração inquieto, Ele quebra isso agora em nome de Jesus. Deus está abrindo os ouvidos espirituais esta manhã. Deus está ouvindo o seu clamor. Clama a Ele, igreja, clama a Ele. Aleluia. Diga a Ele: Pai, eu preciso de Ti. Pai, eu preciso de um toque da Tua presença.
Pai, eu preciso ouvir a Tua voz novamente. Eu tenho andado a minha vida no meu próprio direcionamento, mas Pai, me direciona agora. Guia minha vida com a Tua voz, que eu vou Te seguir. Eu não vou tardar quando o Senhor falar comigo mais. Eu não vou duvidar da Tua voz. Eu vou ter fé e eu vou seguir a Tua voz pelo que o Senhor fala. Fala com Ele, igreja, fala com Ele.